Eles eram jovens, apaixonados e criminosos. Os criminosos mais procurados nos Estados Unidos dos anos 30. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Grace e no vídeo de hoje teremos Bonnie e Clyde. Bonnie Parker, que é a moça, e Clyde Barrow. Eles roubavam bancos, escapavam da polícia, viveram um romance bem dramático, bem animado ali, né? Marcado por violência e tragédia. Mas como tudo começou? Como eles se conheceram? Vamos saber de tudo isso nesse vídeo. Bonnie nasceu no Texas em 1910. O sonho dela era ser famosa, uma cantora, uma poetisa, quem sabe. O aniversário dela era dia 1º de outubro, junto com meu pai. E ela nasceu numa família bem pobre. Casou precocemente, com apenas 16 anos. E não foi com Clyde. Seu relacionamento com Roy, que era seu marido, foi bem turbulento. E em 1929 ele é preso. Como eu sempre digo, gente, Bonnie tinha um dedinho bem podre. Mas ela nunca se divorciou dele. E ela sempre usou a aliança de casamento, mesmo quando estava com o Clyde mais tarde. E ela trabalhava. Não era com aquilo que era o seu sonho, né? Ela ainda não era uma escritora, uma poetisa, porque ela escrevia muito bem, afinal. Sua vida era monótona. Ela trabalhava em restaurantes, lanchonetes. Mas então, em janeiro de 1930, ela conhece Clyde. Ele tinha 20 anos, ele era charmoso, ele prometia a ela aventura, uma vida diferente. Em poucas semanas, eles se juntaram. Eles começam a viver a vida louca, então. Já que o que Bonnie não queria era uma vida monótona, né? Então, ela começa a planejar as fugas desses roubos. Não necessariamente ela participava dos tiroteios e tal. Eles estão cada vez mais envolvidos nesse mundo do crime e dentro de uma gangue. A gangue chamada Barrow, sobrenome de Clyde. Isso porque Buck, o irmão de Clyde, também fazia parte dessa gangue. Os roubos eram a bancos e postos de gasolina, principalmente. E esses assaltos eram bem sangrentos. Pelo menos 13 mortes eles tinham na ficha deles, incluindo policiais. Agora a vida de Bonnie era fugir. Viviam mudando de estado, mudando de placa de carro. As fotos de Bonnie com armas alimentaram o mito, né, de que ela participava dos tiroteios, de que ela era super violentona e tal. Em 1933, a gangue executou 2 policiais e em 1934 mataram um xerife. Eles estavam mexendo com algo muito perigoso. Clyde não hesitava em atirar, ele não via problema nenhum. Para as fugas, eles usavam carros roubados, e esses eram de alta potência para a época, como o Ford V8, por exemplo, o preferido de Clyde. E as fotos posadas eram propositais, porque Bonnie queria parecer perigosa. Mas, na verdade, ela nunca atirou em ninguém. Bonnie adorava ser reconhecida. E lembra que eu falei que ela tinha um talento para escrita, queria ser poetisa? Então, ela enviava cartas, poemas para os jornais. E meses antes dela morrer, ela escreveu um poema meio trágico, como se prevesse o seu destino e de Clyde. Será que ela sabia que eles não sobreviveriam e ela quis ficar marcada na história? O poema dramático e com certo tom profético de Bonnie era esse. Um dia eles cairão juntos, serão enterrados lado a lado. Para uns será luto, para a lei, alívio, mas será morte para Bonnie e Clyde. É como se ela soubesse que estava perto da morte. Mas afinal, com esse tipo de vida, qual seria o outro destino? Ela também certa vez escreveu para sua mãe uma carta desesperada, dizendo: "Mamãe, eu não aguento mais viver assim, mas não sei como sair." É como se Bonnie fosse a contadora de histórias da gangue. O que eu acho muito importante citar também era o colapso econômico que estava acontecendo nos Estados Unidos. Isso porque em outubro de 1929, a Bolsa de Valores teve uma queda drástica, entrando então no período da Grande Depressão. Isso porque o desemprego atingiu 25% dos americanos. Famílias passavam fome, pessoas perderam tudo. Fazendeiros perderam suas terras e os bancos começam a ser vistos como os grandes vilões, já que confiscavam casas e terras das pessoas. Começa então um ódio popular contra as instituições financeiras. Essa imagem aqui é muito importante e chocante, porque é um grande contraste, né? A vida ideal americana ali, o carro novo, uma família feliz, e uma grande fila aqui de desempregados. Também estava acontecendo a lei seca. Máfias como a de Al Capone lideravam as manchetes. A polícia era corrupta, era violenta. Não que tudo isso justificasse o que Bonnie e Clyde faziam, mas de certa forma colaborou. Clyde no início roubava para sobreviver. Depois
depois ele começa a ter um ódio pelo sistema mesmo e começa a roubar e matar por vingança. Então, em um país onde milhares de pessoas perderam tudo, Bonnie e Clyde viraram símbolo de rebeldia. Não era uma história apenas de crime, era uma história de desespero, de vingança e o sonho frustrado do American Dream. A história de Bonnie e Clyde virou filme, mas não acabou nada bem. Isso porque o FBI e um xerife chamado Frank Hammer começam a perseguir Bonnie e Clyde. A caçada implacável começa em 1934. A gangue estava enfraquecida. Buck, o irmão de Clyde, morreu em um tiroteio. Blunt foi presa. Double D. Jones se entregou. Então, os últimos dias de Bonnie e Clyde, eles passaram isolados. Foi um momento bem solitário. Sem aliados, apenas dirigindo para mais longe possível, rumo à Louisiana. As manchetes e os jornais da época não paravam de falar deles. Um homem foi contratado para acabar com a gangue, Frank Hammer, e ele estudou os padrões de Clyde por meses. Em troca de perdão, um informante membro da gangue delatou o casal e revelou que a rota deles era a Louisiana. Então veio para o grande finale, né? Uma armadilha que foi fatal. Em 23 de maio de 1934, na rota deles, os policiais se esconderam entre os arbustos. Estavam com metralhadoras, rifles. Bonnie e Clyde estavam dentro do seu Ford V8 roubado. Eles estavam distraídos, acreditando que estavam em segurança. Mas foram 125 tiros em 15 segundos. Clyde morreu instantaneamente, um tiro na cabeça. Bonnie gritou antes de ser atingida no coração. E não acaba por aí. Teve uma cena macabra, uma exposição pública do casal. Foram levados para Dallas. Cerca de 20 mil pessoas viram os seus caixões abertos. Fotos do carro destruído viraram cartões postais, vendidos a 25 cents cada. E diferente daquela poesia profética de Bonnie, eles não foram enterrados lado a lado, não. A família de Bonnie recusou que seu corpo ficasse ao lado de Clyde. E no dia da morte, Bonnie usava a aliança do seu antigo marido, do seu antigo casamento, com Roy. E assim eles morreram de forma violenta, em meio a balas, da mesma forma como eles viviam. Uma história marcada por romance, fuga, crise. Era o fim da gangue Barrow. Era o fim do casal criminoso. E vocês já perceberam a semelhança entre Clyde Barrow e Tom Holland, o nosso querido Homem-Aranha? Uma semelhança que chega a ser bizarra. Bom, queridos, como nós vimos, o crime não compensa. Mas se o que Bonnie queria era ser famosa e ser lembrada, ela conseguiu. Afinal, estamos em 2025, 91 anos depois, falando da história deles. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo.